Olá, vamos iniciar a nossa disciplina, o plano de negócio. Eu dividi essa disciplina em 4 aulas para falar sobre, primeiro, né, uma abordagem conceitual inicial, né, para que a gente possa discutir o que é um plano de negócio, quais são os tópicos que o compõem, né, como elaborar cada um desses tópicos, e depois eu vou desdobrar isso, né, nos diferentes tópicos que compõem e abordar mais especificamente as análises que devem ser feitas em cada uma dessas partes que nós vamos estudar no plano de negócio, né? Então, a nossa agenda aqui no slide 2 dessa primeira aula, nós vamos então fazer essa introdução, né, para que a gente possa então entender quais são os públicos que podem se beneficiar desse documento, né, que tipo de análises são feitas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico, que já é um ponto que é abordado dentro do plano de negócio. Vejam só, né, para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que estão iniciando, estão pensando em criar, né, uma empresa, abrir o empreendimento, é importante entender que antes, né, de colocar recursos, energia, é muito importante planejar as estratégias empresariais, planejar os recursos que serão necessários, planejar o crescimento da empresa, antes que eventualmente esse empreendedor possa se deparar com uma situação que não foi pensada antes, né? Sem nenhum tipo de planejamento em termos de consumo e uso de recursos, né? E esses recursos são desde recursos humanos, por exemplo, recursos financeiros, materiais e assim por diante, né? Então, quando a gente pensa na criação de uma empresa, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Por exemplo, quantos funcionários inicialmente a empresa vai ter e qual é a necessidade de aumento desse quadro de pessoal ao longo do tempo. Então, tudo isso a gente precisa planejar, né, para que a gente possa não só dimensionar também os recursos, mas também fazer uma avaliação sobre a viabilidade econômica e financeira dessa empresa, né? Então, todas as decisões que nós tomamos no plano de negócio, elas vão virar um número, né? Um dado financeiro, né? Se eu falo que eu vou contratar 3 pessoas no primeiro ano, isso vira um número, né? Que corresponde aos salários, que corresponde aos impostos, né? Aos encargos trabalhistas dessas 3 pessoas, né? Então a gente precisa ser muito fiel e analisar criticamente esses dados, coletar esses dados, né? Pensar sobre a dinâmica desses dados, se faz sentido, se não faz sentido, né? E não há problema algum em chegar a uma análise que nos diga essa empresa não é viável da forma como foi concebida, né? É muito melhor você chegar a essa conclusão antes de investir os recursos do que depois que você já iniciou o aporte de recursos para rodar essa empresa, né? E o fato de você chegar à conclusão de que ela não é viável não significa que ela não possa dar certo, porém é necessário pensar em outras estratégias, em novas abordagens, né, em geral ligadas ao aumento do faturamento da empresa ou à redução de custos, para que essa empresa possa apresentar indicadores mais consistentes e viáveis, certo? Então é isso que a gente vai falar nessa disciplina, né, e ao longo dessas aulas. Porém, né, aqui no slide 4 eu falo o seguinte, olha, o país, né, o Brasil, ele é muito bom no sentido de gerar novos empreendimentos, né, por uma série de razões, por questões culturais, né? Então, se vocês já estudaram lá um pouquinho de empreendedorismo, quais são as 2 principais motivações para empreender, né? Ou é por necessidade ou por oportunidade, né? Então, no passado, os brasileiros eles arriscavam muito em novos empreendimentos por uma questão de necessidade, né? Estavam fora do mercado de trabalho, precisavam sobreviver, né? E muitos acabavam abrindo, né, a sua loja, a sua padaria, o seu comércio, né? Alguns investiam em indústrias, né? Mas, graças a Deus, recentemente esses números, né, que também são apresentados nas pesquisas do GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, tem mostrado o contrário, né? Então hoje nós temos um retrato de que
a maior parte dos brasileiros empreende por oportunidade, não mais por necessidade. Isso é muito bom, né? Significa que essas pessoas até poderiam estar no mercado de trabalho, mas têm preferido abrir empresas. E isso é muito saudável para a economia de um país, né? A criação de novas empresas, né? Para lançar novos produtos, para fazer inovação. E essa é uma relação que existe muito forte nos países desenvolvidos e que nós precisamos estimular aqui no país, né? Aqui no Brasil. Porém, o que acontece, né? Então nós abrimos muitas empresas, mas com pouca taxa, um nível muito baixo de inovação dos produtos, dos processos, dos serviços, e por conseguinte, é muito mais difícil de levar esses produtos para o mercado internacional, porque são produtos que não têm nenhuma diferenciação, né? Então, como que uma empresa brasileira vai competir às vezes com uma empresa, né, coreana, com uma empresa indiana, chinesa, né, americana, porque os produtos são muito simples, né? São produtos muito básicos que não têm nenhum viés de diferenciação, né? Então, embora o povo brasileiro seja criativo, persistente, né, tem alguma proximidade à questão de tomar risco, né, nós não somos uma cultura avessa, completamente avessa ao risco, como por exemplo a cultura japonesa, né, e de uma forma geral as culturas orientais, porém nós não temos a cultura do planejamento, né, isso é muito ruim. Tanto é que nas empresas, aquelas pessoas que gastam mais tempo planejando, né, pensando sobre estratégias, elas são mal vistas, né, são vistas como pessoas enfadonhas, pessoas chatas, né, quando na verdade deveria, né, ser o contrário, né, as pessoas elas estão refletindo antes de tomar uma ação. Depois no slide 5, eu apresento aqui a taxa de sobrevivência das empresas brasileiras constituídas em 2007, né, e depois o Sebrae faz um monitoramento de 2 em 2 anos e depois assim por diante, né, depois de alguns anos, para ver qual a porcentagem de empresas que encerraram suas portas. E nós temos aqui algumas diferenças, né, então, por exemplo, a região sul e sudeste com taxas maiores devido ao dinamismo econômico dessas regiões, né, mas uma média geral de 75,6%. Né? Será que essa taxa é ruim? Ela é boa? Isso vai depender da comparação, por exemplo, com outros países. E eu vou falar para vocês o seguinte, né, de acordo com dados da OCDE, nós temos uma taxa de sobrevivência relativamente boa. Tem muitos países que têm taxa de sobrevivência de empresas menores do que a nossa, né? Então isso não é de todo ruim. O que acontece é que, de acordo aqui com o que eu, né, coloco no slide 6, e que é um dado do Sebrae também, para a maior parte das empresas que são extintas, ou seja, que encerram suas atividades, o problema principal não é a elevada carga tributária, né, não é a falta de mão de obra qualificada, não é nada disso, embora essas sejam razões extremamente importantes para o fechamento de empresas, né, mas para a maior parte dessas empresas são as falhas gerenciais que se constituem como a razão mais importante para o fechamento da empresa. Por exemplo, o empreendedor não soube encontrar o ponto adequado. Isso para um comércio é fundamental, para uma indústria também, mas para um comércio é fundamental escolher um ponto que seja atraente, que tenha visibilidade. Né? Falta de conhecimentos gerenciais, então não sabe fazer um fluxo financeiro, não sabe analisar um fluxo financeiro. Então esse tipo de problema é muito sério, né, e leva as empresas a se encontrarem depois em situação muito difícil, né, e muitas dessas empresas acabam não sobrevivendo porque essas falhas elas, né, acometem a saúde financeira da empresa. Certo, então, como se preparar para isso? Estudando, né? Então, quem tem a intenção de abrir uma empresa, ou quem já tem uma empresa e quer melhorar o desempenho dessa empresa, um caminho é estudar.
né, estudar, entender um pouco de gestão, entender um pouco de administração, né, os pressupostos que regem, né, o gerenciamento de negócios. Isso é fundamental, né? A gente precisa se aperfeiçoar. Precisa fazer uma faculdade? Não, não necessariamente, né, mas é possível fazer cursos, é possível participar de palestras, é possível fazer treinamento, é possível acessar conteúdo na internet, né? Tem uma série de possibilidades pelas quais as pessoas podem se preparar para empreender, né? O importante é que, né, os empreendedores eles tenham domínio, né, de gestão. Vale o esforço com o PN ou com o plano de negócio? Aí eu coloco o seguinte: pior do que não planejar é planejar errado, né? Então, o planejamento é tão importante que, veja só, como você vai tomar uma decisão, por exemplo, de quanta matéria-prima comprar, se você não sabe o quanto você vai produzir, né? E como você sabe o quanto produzir? Você precisa fazer, por exemplo, uma previsão de demanda, né? Então, o planejamento é fundamental, né? E é preciso fazer esse planejamento com cautela, com cuidado, e baseado em dados, né? Não é simplesmente chutar os valores, né? Estimar de uma forma, né, muito simplista, né, esses números. É muito importante que esse planejamento seja baseado em dados. Onde coletar os dados a gente já vai falar daqui a pouco. É o cartão de visitas do empreendimento, né? A gente vai ver daqui a pouco também os potenciais públicos que podem ter interesse no plano de negócio. Não é simplesmente para o empreendedor, né? Portanto, ele é um documento que vai transmitir credibilidade para outros agentes, né? Outros parceiros de negócio, né? Outros atores que possam ter interesse nesse empreendimento. Além disso, ele serve como um instrumento para guiar a equipe de gestão, né? Então, quando a gente faz um plano de negócio, a gente vai estabelecer metas, a gente vai estabelecer estratégias, a gente vai fazer uma previsão dos diferentes recursos necessários, a gente vai fazer uma estimativa, uma avaliação dos indicadores financeiros dessa empresa, né? Então, a gente precisa o quê? Garantir que aqueles resultados sejam, né, aqueles objetivos sejam conseguidos, né, sejam conquistados. E isso sim é um instrumento valioso para a equipe de gestão, né? Além disso, possibilita a aprendizagem, né? Por quê? Porque enquanto a gente está planejando, né, é possível você mudar, né, os números, você pode pensar em estratégias diferentes, você pode se dedicar para mexer naquele planejamento, para tornar aquele empreendimento viável ou o mais viável possível, né? Portanto, é um momento de reflexão e de aprendizagem. E por fim, evita o investimento com pouca probabilidade de retorno. Olha, falar que, né, um planejamento vai garantir, né, com 100% de, né, certeza, né, que aquele empreendimento deu o resultado esperado, também não é verdade, né? Nós sabemos que um projeto, um empreendimento, existe o quê? Um risco associado àquele projeto, né, àquele empreendimento. E quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno, né? Então essa relação ela é diretamente proporcional. Quanto menor o risco, menor a taxa de retorno. Por exemplo, se você vai abrir uma padaria, você não pode esperar um retorno, né, elevado, como por exemplo uma indústria, né, uma empresa que vai trabalhar com tecnologia, né, cujo risco é muito maior, porém, né, se der certo essa empresa, o potencial de ganho é extremamente maior também, né? Mas o fato é que o planejamento ele vai ajudar para que esse empreendedor, né, ele não saia fazendo investimentos sem antes avaliar esse potencial, né, essas viabilidades. Quando a gente fala de viabilidade, é importante ficar claro que essa viabilidade ela não é apenas financeira, né? Existem
3 viabilidades que a gente precisa levar em conta quando está pensando em abrir uma empresa. Viabilidade de mercado, ou seja, a gente precisa tentar entender se tem mercado potencial para aquele produto ou para aquele serviço. Né? Se as pessoas ou as empresas estão interessadas em consumir aquilo. Né? Uma outra viabilidade é a viabilidade técnica. Né? Ou seja, é possível produzir esse produto, né, que a gente está, né, em mente, que a gente está propondo? É possível produzir ou fornecer ou prestar o serviço que nós estamos nos propondo? Do ponto de vista técnico, o processo é dominado? Né? Existem máquinas e equipamentos que nos permitem fazer isso? Né? Se for uma empresa mais simples, é fácil responder isso, mas dependendo da empresa, da tecnologia que está ali envolvida, não é tão simples. Né? Às vezes você vai precisar desenvolver esse produto, às vezes você vai precisar desenvolver o processo de produção desse produto, né? O escalonamento desse produto, porque uma coisa é você produzir, né, pequenas quantidades, né, de um tipo de produto, de um princípio ativo. A outra coisa é você produzir isso em escala industrial. É totalmente diferente e os desafios tecnológicos eles são igualmente proporcionais. Então a empresa precisa se preocupar com isso. E por fim, é preciso avaliar a viabilidade econômica e financeira. Então, são 3 tipos de análises de viabilidade que a gente precisa fazer quando está propondo, né, um projeto de uma nova empresa. A quem se destina, né, o plano de negócios? Olha, tem vários públicos. O banco, por exemplo, pode querer ler o plano de negócio no caso de um financiamento. Um investidor pode não, provavelmente ele vai querer ler esse plano de negócio para saber quem são esses empreendedores, quais são as estratégias adotadas, qual é o diferencial do produto. Ele vai querer saber desse empreendimento para colocar dinheiro nessa empresa. Afinal de contas, ele vai se tornar sócio. O investidor não coloca só dinheiro, ele se torna sócio, ele vai participar do conjunto de decisões da empresa. Fornecedores, no caso de fornecer crédito também, né? De conceder crédito para essa nova empresa. Os clientes, né, por não conhecerem a empresa. Incubadoras de empresas que podem o quê? Selecionar empresas a partir da avaliação do plano de negócio. E mesmo os sócios ou gestores que você possa vir a convidar para fazer parte dessa empresa. Então, de fato, existem muitos outros atores interessados nesse plano de negócio. Como obter dados? Então, a todo momento que a gente está elaborando um plano de negócio, a gente precisa coletar dados, dados de diversas fontes, por exemplo, de diversas naturezas também. Você vai ter que coletar dados financeiros, você vai precisar coletar dados sobre o mercado, você vai precisar coletar dados sobre nível salarial. Então a gente precisa pesquisar aonde estão esses dados. Como obter dados? Por exemplo, com potenciais clientes, funcionários de empresas do mesmo setor. Então, às vezes, você pode convidar um funcionário de uma empresa para trabalhar nessa empresa que está sendo criada. Artigos, universidades, no caso de você querer obter algum tipo de informação sobre tecnologias. Então, esses eventos acadêmicos podem ser um canal importante para a absorção de conhecimento tecnológico. Sites de publicações e publicações de associações e sindicatos setoriais. Então, por exemplo, tem diversas associações setoriais, associações na área de TI, de tecnologia da informação, associação na área de software, associação na área de, por exemplo, calçados, dos produtores de automóveis. Existem associações de praticamente todos os setores que trazem informações importantes sobre as tendências daqueles setores. O crescimento de mercado, faturamento das empresas, principais players, principais empresas que participam daquele mercado. E além disso, os órgãos governamentais, por exemplo,
o IBGE Cidades, né, que traz uma série de informações sobre localidades e cidades diferentes do país. Então, população, renda. Né, estou pensando em abrir uma empresa. Ah, mas onde? Ah, vamos ver uma cidade que tem uma certa renda. Como ficar sabendo disso? O IBGE Cidades apresenta, né, uma série de dados sobre as cidades. Né, e essas são informações muito importantes para, né, os empreendedores. Depois, aqui no slide 10, eu começo a falar um pouquinho sobre a estrutura do plano de negócios. Né? Então, no slide 11 eu apresento uma estrutura que é genérica. Existem diversos manuais, né, livros. Na internet também, o Sebrae tem uma cartilha, uma apostila sobre como elaborar plano de negócios. Né? E, em linhas gerais, esses manuais, esses livros, esses documentos, eles apresentam esses pontos. Pode ser que um ou outro mude um pouco a terminologia, mude a ordem, mas não importa. O que é importante fixar é que nós precisamos pensar em cada uma das áreas dessa empresa que está sendo criada. Então, uma empresa ela tem que ter uma área de marketing, ela tem que ter uma área operacional, ela tem que ter uma área de recursos humanos, ela tem que ter uma área financeira. Então a gente precisa planejar cada um desses objetivos. O marketing, o que ele tem que fazer, né, para tornar essa empresa, esses produtos, esses serviços conhecidos, né, vendáveis? A área de operações, né, a área industrial, no caso de uma indústria, ou como montar aquela estrutura do serviço. Como vai ser a prestação desse serviço? Né, que tipos de materiais serão necessários? Né, como serão esses processos? O cliente entra onde, sai aonde? Certo? Isso é operação, né, no caso de serviço. No caso de indústria, a operação é o processo produtivo. Um plano de recursos humanos, pelo menos para ter uma ideia sobre o nível salarial que essa empresa vai poder pagar, quantas pessoas ela vai contratar, para quais cargos, né, uma noção mínima de motivação. Né, esse empreendedor precisa se preparar porque ele vai lidar com outras pessoas. Né, então, como tratar essas pessoas, como motivá-las, como treiná-las. E depois, claro, né, uma etapa de avaliação do plano financeiro. Então, saber fazer um fluxo de caixa e analisar os indicadores, né, alguns principais indicadores importantes aí na avaliação do plano financeiro. Só para a gente já encerrando, gostaria de falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico, né, que é uma das etapas que devem ser contempladas no plano de negócio. Então a gente entende o plano de negócio, um documento com várias seções que a gente vai fazendo algumas reflexões nessas sessões. Então, por exemplo, na parte de análise e planejamento estratégico, que vem depois do sumário executivo, né, é importante o quê? Fazer algumas análises sobre os principais produtos que a empresa vai atuar e os mercados. Então, por exemplo, quanto vale esse mercado que a empresa está querendo entrar? Quanto vale significa quantos reais ele movimenta por ano. Tem tido um crescimento, né, ou não? As vendas estão aumentando ou não? Quantos concorrentes existem nesse mercado? Qual é a participação de cada um e qual é a participação que a empresa vai querer ter, né, nesse mercado? Isso é importante de se levantar. Você precisa saber com quem que você vai estar competindo. E mais do que isso, qual vai ser a sua estratégia para entrar nesse mercado? Que eventualmente já vai ter outros players. Você vai colocar um produto diferenciado, ou você vai conseguir vender esse produto por um preço menor do que o que está sendo praticado pelos concorrentes. Esse é o momento de refletir sobre isso. Levantar informações sobre o público-alvo, seja de pessoas físicas ou jurídicas, mas o perfil, a questão da renda, os atributos que são valorizados, se gosta de mais qualidade ou se é um perfil que prefere pagar mais barato, os hábitos de compra, quantas vezes compra, o que chama atenção na compra, se é uma compra por impulso, de produtos que as pessoas não pensam muito, ou se trata de uma compra que envolve uma certa análise por parte desse consumidor.
né? Por exemplo, você pode não gastar muito tempo para comprar alguns produtos como pasta de dente, sabonete, né? Mas para comprar um computador, um carro, um imóvel, você vai gastar mais tempo, vai fazer uma pesquisa, né? Então são situações muito diferentes. E a previsão de demanda, né? Ter uma ideia sobre a quantidade que você espera vender desse produto. É fundamental ter uma previsão de demanda. Ah, mas eu não tenho dados do passado, eu não sei. Não importa, né? É importante você, a partir de conversas com potenciais clientes, pesquisas com outras empresas que atuam naquele mercado, para ter uma ideia de quanto elas vendem. É importante fazer uma previsão de demanda, né? Porque, por exemplo, como que você vai estimar, né, o seu custo com matéria-prima se você não sabe quanto você vai vender? Né? É impraticável, não tem como. É preciso, né, fazer uma estimativa da previsão de demanda. Aqui no slide 13 eu coloco um exemplo, né, de um dado de mercado. Peguei aqui aleatoriamente o mercado de pesquisa e desenvolvimento agrícola, no qual, por exemplo, a Embrapa traz dados, né, e ela fala, né, qual é o investimento desse mercado, taxa de crescimento, né. Então é importante avaliar isso, né, se é um mercado que está em crescimento, está aquecido ou não, né, as vendas têm diminuído. É muito ruim uma empresa entrar no mercado que as vendas, né, se mostram decrescentes. É importante que esse mercado apresente aí dinamismo, né, e possibilidades de novos ingressantes. Depois, o slide 14, a gente fala um pouquinho sobre algumas análises também importantes, né, aqui no slide 14 e no slide 15 e até no 16. Duas análises que são fundamentais é a análise PEST, ou seja, análise do ambiente político, econômico, social e tecnológico, que diz respeito a como essas variáveis afetam a empresa. Então, por exemplo, no âmbito político, se existe alguma legislação que afeta, né, a empresa. Por exemplo, alguns setores são extremamente regulados, né, o setor de alimentos, o setor de medicamentos, né. Então, em geral, né, esses setores eles são regulados. A gente precisa pensar, né, e estudar como essas regulações afetam a empresa, porque eventualmente elas podem representar uma barreira de entrada, né. Pode ser caro para uma empresa se adaptar aos requisitos legais daquele setor, né, e das agências reguladoras que regulam esses setores. O ambiente econômico, né, fazer uma avaliação sobre as variáveis econômicas, por exemplo, o crescimento do PIB naquela região, a renda, fazer uma avaliação da renda das pessoas, das famílias, né? Dependendo da empresa, né, a questão do dólar é importante. Se você vai importar ou exportar, né, fazer uma análise da taxa cambial. Então, esses fatores eles devem ser levados em consideração nessas análises. Ambiente social diz respeito às características daquela sociedade. Por exemplo, uma pesquisa recente mostrou que os brasileiros eles têm preferido celulares com telas maiores. Né? São mudanças sociais que as empresas de tecnologia precisam acompanhar. Né? Até alguns anos atrás, se alguém pegou na época, a moda eram celulares pequenininhos, né, que cabia no bolso facilmente. O StarTAC da Motorola, quando foi lançado, foi o auge. Né? Hoje não, hoje as pessoas elas querem o quê? Celulares com telas maiores, porque elas têm lido pelo celular, elas têm assistido séries pelo celular, elas têm feito compras pelo celular, elas acessam as redes sociais pelo celular, o YouTube pelo celular. Então tudo a gente faz pelo celular. Então os celulares não pode ter uma tela pequenininha, tem que ter uma tela maior. Então são mudanças que as empresas devem acompanhar, assim como também do ambiente tecnológico. Novas tecnologias que surgem, que podem ser incorporadas no processo, no produto.
né? A gente precisa ficar monitorando essas tecnologias ligadas aos setores em que a empresa atua. Depois, no slide 15, uma outra análise muito importante é a análise SWOT, né? Ou seja, análise de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades e como que a empresa vai explorar cada uma dessas questões. Então, por exemplo, no slide 16 eu apresento alguns exemplos de pontos fortes, pontos fracos, né, oportunidades e ameaças. Pontos fortes e pontos fracos são características internas da empresa. Então, tudo que diz respeito a situações internas da empresa. Se ela é líder de mercado, se ela tem uma estrutura de custos baixos, se ela tem uma área de P&D forte, isso é uma característica interna dela. É um ponto forte, são pontos fortes. Por outro lado, se a imagem é fraca, se os funcionários entram e saem muito, isso são pontos fracos. Já as ameaças e oportunidades são características de situações externas à empresa, que ela não pode controlar, porém pode administrar esses efeitos. Como que ela vai aproveitar as oportunidades e como que ela vai diminuir os efeitos das ameaças. Por exemplo, ela não pode impedir a entrada de um novo concorrente, mas ela pode se preparar, melhorando o seu produto, diminuindo os seus custos, Então, a gente precisa avaliar cada um desses pontos e, nessa análise, propor formas de atuação. Como explorar pontos fortes, como eliminar os pontos fracos, como aproveitar as oportunidades e como sanar ameaças, ou, pelo menos, diminuir os efeitos dessas ameaças. Não adianta só fazer análise SWOT. Entender o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é oportunidade, o que é ameaça, é fácil. O importante é tomada de decisão. A gente precisa entender que decisão que a gente vai tomar a partir dessas análises que são feitas aqui. E depois, por fim, as estratégias. O planejamento estratégico envolve fazer uma análise da estratégia que a empresa vai adotar. Eu vou selecionar aqui, para a gente discutir rapidamente, por conta do nosso tempo, para falar um pouquinho das estratégias de Porter, que se resume em 3 principais estratégias e que fazem muito sentido. Ou seja, as empresas elas podem adotar uma estratégia de diferenciação e nessa estratégia ela vai ter que ter um posicionamento muito forte, identidade de marca e de produto também muito forte, certo? Ou seja, ela vai se posicionar com um elemento de diferenciação. Ela não vai competir com custo. Ela não vai vender esses produtos com preços muito baixos. É a mesma coisa se a gente pegar uma marca famosa e essa marca famosa começar a vender produtos a preços muito baixos, ou seja, aí todo mundo vai poder comprar aqueles produtos, acabou com a diferenciação da empresa. E muitas vezes os micro e pequenos empreendedores eles têm dificuldade em determinar essa estratégia. E isso envolve decisões muito importantes, como por exemplo a política de preço. Se você quer entrar no mercado de diferenciação, numa estratégia de diferenciação, você precisa posicionar isso, mostrar para o seu público que aquele produto é diferenciado. E que, por exemplo, ele vai custar mais caro do que os outros. E você vai ter que transmitir essa qualidade, essa imagem que você está querendo passar. Certo? Não há problema nenhum, por exemplo, uma empresa que queira trabalhar com liderança em custo, que é uma outra estratégia. Dá para se ganhar muito dinheiro das duas formas. O importante é fazer a coisa certa de acordo com a estratégia que a empresa adotar. Por exemplo, a Gol, linhas aéreas. A Gol ela tem uma estratégia de custo. Então ela faz todo um trabalho nas suas operações para conseguir manter o custo muito baixo. Por exemplo, ela foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a não oferecer mais refeições quentes. Hoje, a maior parte delas não oferece para voos de curta duração, porque a crise do setor aéreo ela está muito forte no país. Mas, antigamente, ela entrou com essas características para conseguir diminuir o seu custo.
e se deu muito bem, né? Por um bom tempo ela ficou como uma das maiores empresas aí no segmento. E uma estratégia de foco, né? O que é uma estratégia de foco? É uma estratégia de nicho, né? Você vai atender um mercado muito específico, né? Por exemplo, comidas ou alimentos orgânicos, ou seja, é só uma pequena parte da população que consome esse tipo de alimento, né? Então é uma estratégia de nicho, você vai atender um grupo muito específico de clientes. É importante, mais uma vez, reforçar que cada uma dessas estratégias, né, exigem decisões totalmente diferentes, né? Então, estratégia de diferenciação, muito marketing, né, investimentos maciços em marketing, em design, em qualidade, preços mais altos. Liderança em custo é enxugar ao máximo a estrutura de custo da empresa. Você não vai cobrar preços altos, né? Afinal de contas, você vai competir com outras empresas que também vão estar brigando por custo, certo? E quando que se usa uma estratégia de liderança em custo? Por exemplo, quando não tem muito espaço, às vezes, para você diferenciar o produto, né? Dependendo do produto, não há muito espaço de diferenciação. Ou é uma opção mesmo da empresa. Ela acha que ela consegue fazer aquilo com um custo menor do que as outras, ótimo, ela vai adotar uma estratégia de liderança em custo e também muito baseado no tipo de perfil de consumidor, né, seja de empresas ou de famílias, que ela vai atender, certo? Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa primeira aula.